Olá, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que você desse um like em nossos vídeos, se inscrevesse e compartilhasse o nosso canal, que é uma maneira de nos ajudar a divulgar esse trabalho. Vamos colocando um copo com água para que as equipes espirituais que nos acompanham nesse trabalho possam fluidificá-la ao longo dessa leitura. E o trecho do Evangelho que foi retirado aleatoriamente para a nossa leitura de hoje foi o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 1, pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo, aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre os justos e os injustos. E porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos assim também? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20 e de 43 a 47. E se vós amais somente os que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que merecimento é que vós tereis? Porque isso mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem mesmo aos que lhe são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente os equivocados quanto ao sentido da palavra amor, aplicada a esta circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabe-se que nos quer mal. Não se pode ter por ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não podem haver impulsos de simpatia existentes entre aquelas pessoas que comungam no mesmo pensamento. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo do que quando se encontra um amigo.
Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um inimigo e de um amigo. Então aí é que está a diferença de sensações. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no nosso coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo os casos. Amar os inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diferente do que com um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente. Amar os inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diferente do que quando encontramos um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoá-los sem segundas intenções e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é um absurdo para aqueles que não acreditam. Aqueles para quem a vida presente é tudo e só vê no seu inimigo uma criatura perniciosa, quer dizer, perigosa, a perturbar-lhe o sossego e do qual somente a morte o pode libertar. Daí o desejo da vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar até mesmo lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna da sua personalidade. Se não se vinga, pois, nem por isso deixa de guardar rancor e um secreto desejo de lhe fazer mal. Para o crente, e ainda mais para o espírita, a maneira de ver é inteiramente diferente, porque ele dirige o seu olhar para o passado e para o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Sabe que pela própria destinação da terra, nela devem encontrar homens maus e perversos, que as maldades a que está exposto fazem parte das provas de que deve sofrer. O ponto de vista em que se coloca torna-lhe as dificuldades menos amargas, quer venham dos homens ou das coisas. Se não se queixa das provas, não deve queixar-se também dos que lhes servem de instrumento. Se em lugar de lamentar agradece a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente
ao perdão. Ele sente, aliás, que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e mais longe se encontra do alcance dos dardos do seu inimigo. Quer dizer que a vibração vai nos atingir se dermos campo fértil para ela. O homem que ocupa no mundo uma posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha como seu inferior. Assim acontece com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor o envileceriam e rebaixariam, pois, para ser superior ao seu adversário, deve ter a alma mais nobre, maior e mais generosa. Quer dizer, quanto mais moral o espírito tem, mais ele compreende a inferioridade daquele que ainda o está ofendendo. Vamos então, agradecendo mais uma vez a equipe querida que nos acompanha até aqui. Vamos pedindo que eles fluidifiquem a água do nosso copo conforme as nossas necessidades. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Espero você amanhã, se Deus quiser, e Ele com certeza há de querer.